Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse 23º domingo do tempo comum, o Santo Evangelho nos fala desta radicalidade necessária para o seguimento do Senhor. Nós ouvimos o Senhor nos dizer que quem não é capaz de se desapegar de pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, e diz mais, até de sua própria vida, não é capaz, não pode ser seu discípulo. E nós ouvimos este Evangelho e imediatamente ressoa dentro de nós. Como assim? Então quem serão aqueles que serão salvos? Este Evangelho da radicalidade não foi pregado pelo Senhor apenas para seus discípulos. É palavra da salvação também para nós. No entanto, o Senhor complementa neste seu discurso da necessidade do desapego até da própria vida, esta parábola ou esta comparação do homem que começa a construir uma torre e não a termina, do rei que sai para guerrear e não sabe se o número de seus soldados vai vencer o número do oponente. Aqui o Senhor está nos dizendo, todo o alicerce de nossa vida espiritual, todo o crescimento na fé se faz com constância, continuidade e desapego. Eu não posso dizer-me seguidor de Jesus se eu sou tal qual aquele do dia do meu batismo, ou tal qual do dia em que aceitei Jesus em minha vida. Eu tenho a obrigação de progredir no crescimento e no conhecimento da fé. Eu tenho a obrigação de, se já dei frutos, render mais frutos ao Senhor. Eu tenho a obrigação de fazer um serviço constante, contínuo, perseverante, para não estacionar. Uma das provas de que este Evangelho que hoje ouvimos ainda não calou fundo em nossa terra é que a grande maioria dos católicos, dos cristãos no Brasil, são chamados pejorativamente católicos do IBGE. Agora está passando o IBGE aí por nossas casas. Qual é a tua religião? Católico. Mas a pessoa não vai à igreja, a pessoa não reza em casa, ela não faz da sua casa uma igreja doméstica, ela não procura conhecer a sua fé, ela não lê a palavra de Deus, ela não ouve o ensinamento dos apóstolos nem da igreja. Ela sabe tanto ou menos sobre a sua própria fé do que no dia em que foi batizado. Geralmente sabe menos. E aí chegam os lobos, chegam os maus que procuram desviar o rebanho do Senhor, criando rebanhos para si, chegam com uma Bíblia embaixo do sovaco e convencem o idiota. Às vezes as pessoas acham que a palavra é muito dura, idiota. A palavra é idiota mesmo. Idiota significa aquele que está voltado apenas para si. É isso que significa a palavra idiota. O idiota na fé é aquele que se contenta com aquilo que recebeu e diz, catequese, não, eu não preciso, eu já fiz quando era criança. Rezar, para que ficar rezando tanto? Eu faço a minha oração quando acordo, às vezes consigo fazer quando vou dormir. Para que ir na missa todo domingo? As pessoas vão lá e não muda nada. Para que ir na igreja se tem tanto hipócritas lá? E então o idiota, que só pensa em si, ele pensa em si e nas suas comodidades. Ele padece daquela doença que muitos católicos no Brasil começam a sofrer, que é uma doença que surge nos católicos no sábado à noite.
Cair da tarde, quando já começa a arrefecer o clima, essa doença, essa inflamação na alma começa a bater lá dentro e impulsionar ele a ficar doente. E então ele começa com uma dor nas costas, uma dor nas pernas, um cansaço, uma doença inflamatória da alma chamada preguicite aguda. E essa preguicite vai sendo instilada por seu amor à comodidade, por seu amor ao descanso, mas ele não descansa. Ele fica amofinado, atirado como um trapo no domingo, em um sofá, em uma cadeira, comendo e bebendo como um porco, atirado, fazendo nada, ouvindo asneira, abrindo aquele grande canal de esgoto chamado televisão para dentro da sua casa, onde só vem crime, traição, violência, bandidagem, roubalheira. Ele abre isso e se diverte. E aí então a preguicite vai tomando conta. E a alma vai definhando. E ele vai se convencendo como é idiota. E o idiotismo, repito, é isso. É pensar em si mesmo. E pensar que é o centro do mundo. Ele pensa que a sua comodidade é o mais importante. Ele pensa então que ele tem direito de usufruir da vida. É muito comum nos nossos tempos as pessoas irem a um restaurante ou irem a uma festa e postarem nas redes sociais, porque elas gostam de mostrar o que estão fazendo, e dizendo assim com hashtag eu mereço. Eu mereço. É um dos sintomas. É um dos sintomas da pessoa acomodada que acha que merece tudo e que o mundo lhe deve tudo e que Deus lhe deve tudo. E a partir disso a sua relação vai se tornando com Deus uma relação doentia. Ela vai criando um Deus que não é o Deus verdadeiro. É o seu próprio umbigo, é o seu próprio ventre, como diz São Paulo, que ela acaba cultuando. E ela diz, eu mereço. E assim como o mundo me deve, Deus também me deve. E Deus vai me honrar, e Deus vai me enaltecer, e Deus vai me dar tal coisa. É um prato cheio para os endemoniados, bandidos, servos do demônio passarem na casa dessa pessoa, se disfarçarem de cristãos com uma Bíblia embaixo do sovaco, apresentarem a Bíblia e dizer, olha aqui, ó, tu como cristão, católico, tu não vivia como cristão, agora tu vai viver como cristão. E ele sai como uma ovelha tonta atrás do primeiro lobo disfarçado de pastor. A doença da preguicite aguda na alma é que leva a buscarmos a nossa própria comodidade. Ela afeta também aqueles cristãos que dizem, eu gostaria de envelhecer, mas sem sofrimento. Eu gostaria de viver muitos anos, mas com saúde, porque senão não tem graça viver. A vida é um eterno gozar e ter graça. E ela diz isso já do nascimento ao último momento. Uma mulher revela que está grávida, e o que as pessoas dizem? Os maus cristãos? O importante é que venha com saúde. Quer dizer, se não vier com saúde, que mate logo, que aborte logo. E quando essa pessoa com este pensamento demoníaco vai prosseguindo na sua vida de comodidade, ela vai dizer também, eu quero envelhecer, mas com qualidade de vida, sem sofrimento, porque senão não tem graça viver. Notam como o demônio, o pai da mentira, faz tudo para que nós queiramos a comodidade. E no entanto Jesus nos propõe que a via de salvação é desacomodar-se, é até mesmo rejeitar a própria vida. Rejeitar a própria vida não significa se matar, mas desapegar-se desta vida, porque nós sabemos que esta vida é apenas um peregrinar, e que a vida futura, nossa vida futura, no céu e no inferno, já começa por aqui, por aquela nossa peregrinação.
Como foi a nossa vida nessa terra, tal será a nossa vida futura. É apenas uma continuidade. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Quem pensa que vai construir a sua vida de fé com grandes arroubos, pode saber que a sua torre não vai passar do primeiro patamar e outros ainda vão debochar da sua imprudência. A vida de fé, ela é construída como esta torre da qual fala o Senhor. Ela é feita tijolo a tijolo, pedra a pedra. Não dá para dizer, eu já estou num estado tal de fé que não preciso rezar, não preciso me instruir, não preciso conhecer a minha fé. Este não edifica nem o fundamento, não edifica nem o alicerce, e são a maioria. O alicerce da nossa fé está em Cristo. Não há outra pedra angular a não ser Cristo. E o Senhor quis ainda colocar como um outro alicerce, além dele, a sua igreja. Por isso disse a Pedro que ele receberia e seria o chefe da sua igreja, ou como o Senhor diz, minha igreja. Não disse minhas, disse minha. E neste fundamento de Pedro está significando o fundamento de todos os apóstolos. E portanto, quando nós queremos saber se algo que nós cremos é aquilo que o Senhor ensinou, temos que contrastar, temos que verificar se está de acordo com o ensinamento dos apóstolos. Não posso eu dizer-me cristão e criar o meu próprio credo. É o que a grande maioria faz nos dias de hoje. Se diz cristão e inventa um credo para si mesmo. Podemos ver desde a rebelião diabólica de Lutero no século XVI, como cada um, depois de ouvir a pregação dele, que cada um pode interpretar a palavra da Sagrada Escritura como quiser, cada um inventa uma igreja para si, um Cristo para si, um Deus para si. E assim há essa fragmentação entre estes cristãos que não pertencem à igreja do Senhor. Porque se cada um pode interpretar como quiser, se não tem que ouvir a tradição dos apóstolos, cada um faz o que quer. Há anos atrás, um amigo que era de uma igreja protestante tradicional estava recriminando essas igrejas shopping centers da fé, que passam o dia inteiro vendendo bênçãos e prometendo bênçãos. E ele dizia, essa chamada teologia da prosperidade, isso é diabólico. De onde ele se perguntava, de onde eles tiram isso, que eles têm direito de fazer algo? Eu disse, do mesmo lugar de onde tu tirou a tua. Daquela rebelião de Lutero, de dizer que cada um pode interpretar a Bíblia como quiser. Então, muitas vezes nós não vemos na nossa vida, nós não examinamos a nossa própria vida, como está essa construção dessa torre que é a vida de fé. Nós nos contentamos com o mínimo e achamos que já estamos prontos para entrar no céu, na vida eterna, e até talvez tenha banda de música nos esperando. Olha, muitos se enganaram e muitos se enganam, achando que com o mínimo vão agradar o Senhor. Com uma fé personalizada para si, não pode se agradar o Senhor. Mais ainda, além de construirmos essa torre da nossa fé, que é uma construção diária. Perguntem aí aos pedreiros que constroem uma torre de pedras, a trabalheira que é. A alegria que eles ficam quando acabam a obra. Assim é a construção da nossa torre até o céu. É todos os dias
quebrar pedras, carregar pedras, levantar pedras, edificar pedras. Não é algo que nós possamos fazer sozinhos. Se faz em comunidade, em união com os demais irmãos. Os demais irmãos nos dão o seu testemunho de sua fé. Nós damos o testemunho da nossa fé aos nossos irmãos. Mas é, antes de tudo, ainda uma construção que depende essencialmente de nos colocarmos como ouvintes de Deus, abertos ao Divino Espírito Santo. Por isso convido a todos a examinarmos a nossa vida, a pedirmos ao Espírito Santo que esclareça, que ilumine a nossa vida, para ver como está a construção desta torre da nossa fé, para ver se há algo no qual eu não estou falhando, para ver se eu já não estou também atingido pela preguicite espiritual. Este alicerce é o Senhor. Esta pedra é a tradição apostólica. A partir dela construímos a nossa fé. E então podemos dizer que a nossa fé, que recebemos como germe no batismo, ela vai sendo edificada a cada dia. Aqui a palavra, o verbo edificar é muito belo. Edificar significa construir, mas edificar também significa dar testemunho. O fulano deu um testemunho edificante, assim nós falamos. Que nós sejamos para os demais testemunho edificante e não testemunho de escândalo. Repito, a construção desta torre é diária. Às vezes nós construímos um pouco, cai, desmorona, vamos lá, levantamos de novo, com suavidade, com mansidão, com prudência, guiados pelo Divino Espírito Santo que o Senhor deixou para iluminar e edificar a sua igreja, no rastro do ensinamento dos apóstolos, no crescimento diário, no alimento da oração e da palavra de Deus e da Eucaristia, na busca por crescermos na fé e sermos perdoados de nossos pecados no sacramento da confissão. São muitas as formas que o Senhor deixou na sua igreja para que a nossa edificação chegue até Ele. Ouçamos o que o Senhor quer de nós. Coloquemo-nos de ouvidos atentos e de coração aberto. E então o Senhor vai ver que seus filhos que o ouvem e procuram edificar e crescer na fé, estes vão aos poucos renunciando até a sua própria vida. Recordo aqui as belíssimas palavras de São Paulo, quando já havia pregado tantas vezes tinha sido preso. Ele não desanimou, mas ele dizia: para mim o morrer é lucro. Isso devia ser uma frase estampada na nossa frente. Para mim o morrer é lucro. Por quê? Porque ele já havia edificado, ele já havia construído. E essa certeza lhe veio do próprio Deus e fez com que ele dissesse: combati o bom combate, completei a carreira, agora só me aguarda a coroa da vitória. Que o Senhor nos dê essa graça de sermos perseverantes na fé, na unidade, na oração, na adoração ao Senhor, e que possamos edificar a nossa fé, independente daqueles nossos irmãos que nos dão mau testemunho, independente daqueles nossos irmãos que causam escândalo até mesmo na igreja. Coloquemos nosso amor na construção que o Senhor espera que nós construamos. Coloquemos todo o nosso amor e nossa fidelidade em procurar ser exemplo de fé e testemunho para os demais irmãos, para que o mundo creia, como diz Jesus, para que o mundo creia, que nós sejamos unidos
uns com os outros, como Jesus com o Pai, para que o mundo creia. E então o mundo verá o nosso testemunho e o mundo poderá converter-se. Que o Senhor nos dê essa graça de uma fé perseverante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,